Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Nós sempre dizemos e afirmamos que este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã. Você que acordou, se alegre pelo dom perfeito da vida. Não existe coisa mais extraordinária do que a vida. Você está respirando nesse dia. Vamos orar, vamos meditar na palavra. A oração é a respiração da alma, é o combustível do cristão. Hoje, meus queridos irmãos, nós estaremos meditando mais uma vez na palavra e orando pela sua família, orando por todos vocês que fazem parte deste canal. Estamos crescendo para a glória de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Você que ainda não é inscrito, que não faz parte ainda desta família de oração diária, é a Igreja de Cristo espalhada, a igreja visível e invisível, né? A igreja física e a igreja espiritual, espalhado por todos os quatro cantos da terra. Glória a Deus. Glória a Deus que nós temos um meio, um veículo de comunicação, através dessa plataforma, essa porta que o Senhor abriu para podermos pregar o Evangelho, para orar com você, para que eu e você possa estar fazendo a obra de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe, faça parte dessa família. Em nome de Jesus. Não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar nos comentários, fazer o seu pedido de oração. Nós estaremos lendo todos os pedidos e apresentando ao Senhor Jesus. Só Ele pode nos dar vitória. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 14. E nós temos aqui o versículo 28. Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração é: não desvie o seu olhar de Cristo. 14 de Mateus, versículo 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Queridos, diante dessa passagem bíblica, amados irmãos, nós temos aqui um dos maiores milagres, um dos grandes milagres de Cristo com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro aqui, nesse contexto, ele salta do barco e passa a caminhar sobre as águas para encontrar com o Senhor no mar. O relato que acontece logo após outro milagre esclarecedor, o milagre extraordinário da alimentação de 5.000 pessoas, que está registrado em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36. Não é só Jesus que caminha sobre o mar da Galileia. Aqui também nós temos Pedro também caminhando sobre o mar.
Nós temos através desse texto várias lições valiosas. Algumas lições óbvias e outras nem tanto. São apresentadas no relato de quando Pedro andava sobre as águas. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão. Jesus tinha acabado de alimentar pessoas com pães e peixes. Os discípulos estavam começando a ver quem é Jesus. Ao passo que os discípulos iam andando com Jesus, ia pegando experiência. E eu posso fazer uma aplicação. À medida que você vai orando, você vai adquirindo experiência com Deus. À medida que você vai tendo relacionamento com Deus, você vai crescendo, você vai amadurecendo na fé. Então, meus queridos irmãos, a sua fé, a fé dos discípulos, ainda havia espaço para crescer. Ainda há espaço para você crescer. Eu sempre costumo dizer que sempre há espaço na nossa vida para a gente crescer. Crescer na fé, crescer nas experiências, crescer espiritualmente, né? Se aprofundar no conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer. Jesus inicia uma próxima lição na noite. Jesus ainda não tem tempo de ficar a sós com seu Pai. A razão pela qual ele veio a este lugar isolado perto do mar. Então Jesus envia seus discípulos à frente em um barco para atravessar o mar da Galileia. Jesus abre espaço para um tempo a sós com Deus. Essa é a primeira lição importante. Podemos tirar um relato para nos ajudar a enfrentar a tempestade da vida. Jesus manda os discípulos embora para que ele pudesse ficar sozinho na montanha para orar. E às vezes, meus queridos irmãos, se faz necessário estar junto com as pessoas e juntos nós aprendemos. Alguém tem um testemunho, alguém tem uma palavra e aquilo faz a gente crescer. Mas às vezes nós precisamos abrir o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto, falar com Deus. É importante a oração coletiva, mas também é importante o momento a sós. Momento que você está dando prioridade à sua busca individual com Deus. Enquanto os discípulos atravessam o mar, uma forte e assustadora tempestade começou bem cedo pela manhã. Só que Jesus vem caminhando em direção a eles sobre o mar. E os discípulos, com medo, achavam que era um fantasma. Os discípulos ficaram apavorados. Mesmo estando com Cristo há muito tempo, eles não reconheceram o Mestre. Será que nós não podemos tirar uma lição aqui? Às vezes nós estamos tanto tempo com Cristo e às vezes nós não reconhecemos quem é Jesus de fato. Não conhecemos, como Jesus falou para aquela mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e a quem te diz dar-me de beber, tu mesmo me pediria e eu te daria a água da vida. Há quanto tempo estamos com Jesus? Será que conhecemos Jesus somente por falar? Será que conhecemos Jesus somente pelas igrejas? Jesus, ele quer ter um relacionamento mais íntimo conosco. Nós precisamos saber quem é Jesus. Aqui estavam os discípulos andando com ele, vendo os milagres, mas ainda não reconheceram Jesus. Precisava então que a maturidade dos discípulos pudesse também crescer. Às vezes deixamos de reconhecer o Senhor
quando Ele vem ao nosso lado durante as nossas próprias tempestades pessoais. Nós procuramos, né? Estamos passando por algumas situações em nossa vida, procuramos várias pessoas, vários ambientes, procuramos a ajuda de A, B e C, mas às vezes não procuramos a verdadeira ajuda que é de Cristo. Mas o Senhor está sempre pronto para nos corrigir e fazer a gente avançar. Aleluia. Jesus estende a sua mão sobre os discípulos e os discípulos se dirigem a Ele e o Senhor disse para eles assim, coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro sempre era aquele discípulo entusiasmado, impulsivo. Então ele responde ao Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. O Senhor convida então a Pedro vir. E o discípulo chamado Pedro, ele sai do barco. Pedro começa a olhar fixamente em Cristo. É o tema da mensagem. Não desvie o seu olhar de Cristo. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está caminhando sobre as águas. Pedro estava vivendo o sobrenatural. Pedro estava vivendo um milagre. Porque andar sobre as águas, andar sobre a tempestade, andar sobre um lugar onde é improvável, só conseguimos quando nós estamos com os nossos olhares fixos em Jesus. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, possa ser que tenha tempestade, tribulação, dificuldade, mas nós estamos no sobrenatural. Não desvie o teu olhar de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que quando Pedro caminha sobre as águas em direção a Jesus, em seus pequenos passos de fé, duraram apenas um momento. Porém, então ele tira os olhos do Senhor. E com a sua visão física, Pedro vê o vento, Pedro vê as ondas, Pedro vê a tempestade ao seu redor. Então Pedro teve medo. E sabe o que acontece com Pedro? Depois de ele ter olhado as dificuldades, é o que a Bíblia sempre diz para a gente, se nós mostrarmos frouxo no dia da adversidade, é alguém que está passando por uma luta grande, é alguém que está com enfermidade que o médico diz que essa enfermidade é para a morte, essa enfermidade não tem cura. Possa ser que você que está ouvindo essa mensagem, você está sendo acometido por uma doença chamada câncer, né? Você está com tumor, doença no coração, no pulmão, né? Uma leucemia. Eu não sei qual é a enfermidade que você está enfrentando. E às vezes você começa a olhar para a enfermidade e não para Jesus. Você tem medo. Você pensa que vai morrer. Você pensa que já acabou para você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não tenha medo. Jesus está ali. Possa ser que nós estejamos afundando, mas o Senhor está ali. Então Pedro, meus queridos irmãos, clama, salva-me, Senhor. Pedro clama, e como você está clamando? Nós somos sujeitos a fracassar, nós somos de efêmera duração, somos de barro, e às vezes nós estamos firmes, olhando para Jesus, e de repente vem a luta forte, o vendaval vem grande, e vem com muito ímpeto sobre as nossas vidas, e parece que a gente vai morrer, mas o Senhor, como ouviu o clamor de Pedro, Ele também ouvirá o seu clamor,
E Pedro clama: salva-me, Senhor. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Jesus imediatamente estende a mão e socorre Pedro e pega Pedro pela sua mão e diz para ele: homem de pequena fé, disse Jesus, por que você duvidou? Glória a Deus. Para nós que estamos ouvindo esta mensagem, uma lição é extraordinária para a nossa vida. Se nós tirarmos os olhos de Jesus e nos concentrarmos nas circunstâncias da vida, nós cairemos sob o peso dos nossos problemas. Mas se clamarmos a Jesus com fé, Ele nos alcançará, nos elevará acima da nossa situação. Essa situação que para nós aparentemente é impossível, né? Parece que a luta é impossível. Pedro, ele deixa a sua dúvida, deslocar a sua fé. Durante todo o tempo em que esteve com Jesus, até mesmo Pedro, um dos amigos mais próximos de Cristo, porque a Bíblia diz que eram 3 os seguidores que eram íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Mas Pedro estava no estágio de aprendizado. Esse estágio que eu e você, às vezes, nós também estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos aprendendo a confiar completamente no Senhor. Oh, glória a Deus! Quando Jesus, ele pega na mão de Pedro e sobe ao barco, a tempestade cessa. Aleluia! Os discípulos respondem e todos testemunharam ali do grande milagre que o Senhor fez. E eles se admiraram e louvaram ao Senhor e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ali, aquele milagre não só atingiu o coração de Pedro, mas de todos os discípulos que se admiraram daquele grande milagre. Olha, milagre que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai edificar a tua fé e vai edificar a fé da tua família. E o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. A porta que Ele tem aberto para você, a cura que Ele vai fazer na sua vida, a libertação do seu filho, né? O crescimento espiritual que você está tendo diante de Deus será para testemunho e honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está fazendo nós cada dia mais crescermos na sua presença. Não desvie o teu olhar de Cristo. Não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas. Confie no teu Deus. Os gigantes estão aí, mas o Deus que fez Davi vencer o gigante fará. Você que está me ouvindo, você que faz parte desse canal, você que alguém compartilhou esta mensagem, você que está nesse momento ouvindo a palavra, vai fazer você vencer também. É só você não desviar o teu olhar de Cristo. Vamos orar nesse momento. Vamos orar olha, irmãos, pela vida do nosso querido irmão Roberto Gomes. Roberto Gomes e a sua esposa. Depois, Roberto, mande o nome da sua esposa para que nós possamos mencionar aqui na oração. Que Deus abençoe a sua esposa, a sua família, seus filhos e toda a sua casa. Seja coberto das bênçãos do Senhor. Oração pela Elza Conceição, que está sempre aqui conosco no canal. Oração pelo Israel, amigo nosso, Mateus, a Rebeca e sua esposa. Queremos nessa oração também colocar a vida do
Valmor Debus e sua esposa. O Valmor Debus diz assim: paz do Senhor, ontem pedi oração. Olha, irmãos, como Deus faz milagres instantâneos. Por porta de trabalho, hoje já estou trabalhando. Obrigado, meu Deus. Louvo a Deus por sua vida, pastor. Amém. Deus, Ele está sempre atento à oração. E somos gratos a Deus, meu querido irmão Valmor Debus, pelo milagre instantâneo que Deus fez na sua vida. Tudo isso é para a glória, como você falou. Obrigado, meu Deus, né? Toda honra, glória e louvor. Quem abre a porta é Deus e quem abençoa é Deus. Nós estamos aqui apenas sendo instrumento nas mãos de Deus. João Ricardo dos Santos, nosso companheiro de trabalho, ele pede oração pela sobrinha Emanuele. Ela está internada na UTI e nós cremos que Deus já está fazendo milagre na vida da Emanuele para a glória do Senhor Jesus. Nós temos aqui a mensagem do Miromax Santos. Ele está dizendo: Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor Daí Correia, Deus seja louvado por vossas vidas. Nós possamos ter uma semana de muitas bênçãos dos céus. Pastor Daí, continue a orar pela minha família. Inclusive, o Miromax está pedindo oração por uma das suas irmãs, para que o Senhor esteja abençoando aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, se não estou equivocado. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida do Miromax. Nessa oração vamos incluir a vida do Leonardo Oliveira, a sua família, pela Rosângela Santos e a sua família. Oremos pela Maria Alice de Lauro Miller, terra do Carvão, em Santa Catarina. Que Deus abençoe. A nossa irmã Eliane Pinheiro e o pastor Júlio. Pastor Júlio estão na Suíça, estão sempre conectados e acompanhando a oração diária. Queremos orar pela nossa irmã Marli. Irmã Marli está sempre aqui conosco, orando, buscando a face do nosso Deus, dando like, mandando mensagem, compartilhando. Que bênção! Que todos vocês possam fazer isso, irmãos. Vai ajudar muito ao crescimento do canal. Se você puder compartilhar com um amigo seu, pedir para um familiar de vocês também inscreverem no canal. O YouTube vai entender que está sendo relevante, edificante, as mensagens. As pessoas estão sendo abençoadas por Deus. Ajude a plataforma a evangelizar. Quanto mais like, quanto mais mensagem, quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai mandar estas mensagens, orações para outras pessoas, para a glória do Senhor. Deus abençoe o Antônio, irmã Mali, seu esposo, a Camila e toda a sua família. Oremos pelo Felipe e a Giovana. Que Deus em Cristo abençoe o Felipe e a Giovana, que Deus venha preparar. Deus já preparou tudo, Felipe. Deus já preparou tudo. Não tire o olhar de Cristo, porque Cristo já preparou tudo. Claudemir, a esposa Kátia, o Lucas, filho, e o Kevin, o sogro Mirando, né? Essa família abençoada do Claudemir. Deus abençoe essa família ricamente. Queremos orar pela prima do Claudemir, que é a diaconisa, né? A diaconisa Joana Dark, o esposo é o diácono Genário. Que Deus abençoe os filhos Isabela e Luana. Aleluia, que Deus abençoe. Eles congregam na Assembleia de Deus Ministério do Brás. Que Deus abençoe esta família. Que vocês continuem conectados conosco aqui. Se puder inscrever no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Inscrevam e com certeza Deus irá abençoar a vida de vocês grandiosamente. Meu amigo Francis Van e família, que Deus abençoe.
Deus abençoe também a família da Gilmara e também, como é o nome dele? Estamos aqui, Gilmara e o seu esposo Wellington. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que maravilha! Vocês são bênção nas mãos do Senhor. Wellington é um pregador do Evangelho e que a mão de Cristo permaneça sobre a vida de vocês, sobre a vida das vossas filhas, né? São 2 filhas. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Queridos irmãos, vamos orar. Ao passo que nós vamos orando, estaremos incluindo as famílias, os irmãos que estão sempre conosco aqui conectados no canal da família de oração diária. Senhor, oramos nesse instante e nesta oração queremos incluir a Emanuele. Nós cremos que o Senhor já fez o milagre, cremos que o Senhor já operou o milagre na sobrinha do teu servo, Senhor. Aleluia. Abençoe a sobrinha do teu filho João Ricardo. Abençoe, Senhor, esta porta que o Senhor abriu por Valmor de Bus. É a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Dê vitória ao teu filho em nome do Senhor. Oramos pela Isabel, Senhor, Bandeira, e o seu esposo Agenaldo ali no estado de Minas Gerais. Abençoe o pastor Odiberto, a irmã Lúcia Teles. Abençoe, Senhor, o teu servo pastor Hélio, a irmã Belcholina. Abençoe o Nazareno e a irmã Márcia, o Valmir. Tome em tuas mãos, Valmir, a sua família, a sua esposa, Senhor. Dê vitória em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, o Vanderlei. Em nome de Jesus, ó Pai querido, a Sara. Abençoe toda a família do Vanderlei. Jesus, multiplica as suas bênçãos de forma gloriosa. Abençoe a sua esposa Lúcia, a Sara, que completou mais um ano de vida. Abençoe toda a família para a glória do teu nome. Queremos agradecer ao Senhor Jesus pela vida do Juvenal Gonçalves de Oliveira, que tenha estado aqui conosco constantemente, orando, buscando a tua face. Abençoe o Eric, a Laura Zamboni, Senhor, o Edismário e toda a família do Juvenal. Ele tem sempre acompanhado aqui conosco. Visita o Lucivaldo Alves, dê vitória ao Lucivaldo, a sua esposa. Guarda o teu filho, Jesus. Oh, Jesus, faz uma obra sempre grande na vida do teu servo, abrindo as portas para a glória do teu nome. Nesta oração eu oro pela vida da Maria Benedita. Senhor, continua cuidando da tua filha aí no estado do Espírito Santo, na igreja a qual tua filha congrega. Abençoe o seu pastor, toda a sua família, netos, filhos, que sejam contemplados pela tua mão gloriosa. Nós oramos pelo Arnaldo e toda a sua família, sobre todas as necessidades do teu filho. Abençoe, Senhor, o Miranda, o sogro do Caldemir. Dê vitória, Senhor, em tudo para a glória do teu nome. Agradecemos ao Senhor por esta família, Senhor, que nós estamos orando da Igreja Assembleia de Deus do Brás. A Joana Dark, Senhor, seu esposo, o diácono Genário. Jesus, os filhos, a Isabela e a Luana. Abençoe esta família de forma gloriosa. Cumpre as tuas promessas na vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, pela missionária Val, Senhor, que está acompanhando sempre as nossas orações. Nós oramos, ó Pai querido, pela irmã, Senhor, Aniceia, presbítero João, irmão Neudeci, Senhor. Abençoe a Rebeca, o Hugo. Abençoe a Jugleice, sua esposa. A irmã Soraya, dê vitória, Jesus. Ao nosso querido irmão Odiel. A irmã Miriam Araújo, dê vitória, Senhor. Miriam Miranda, dê vitória às tuas filhas, ó Pai. A irmã Jacira. Abençoe, Senhor, o Fábio e a Monique, a irmã Gildete. Jesus, o pastor Orlando Vieira. Dê vitória à irmã Joelma, Jesus, com todas as suas necessidades. Cumpre as promessas na vida dos teus filhos. Guarda os teus filhos
debaixo da tua mão gloriosa. Cada um dos teus filhos, ó Pai, ó Deus, que estão sempre conectados, o pastor Jefferson Trindade, o irmão Gley Max, ó Deus, dê vitória aos teus filhos, Pai, em todas as suas necessidades. Cumpre as tuas promessas. Abençoe os teus filhos aqui no Brasil, cada estado dos brasileiros. Cumpre com as tuas promessas, dando vitória. Abençoe os teus servos em Portugal, na Suíça, na França, na Espanha. Jesus, os que estão nos acompanhando na África, faz uma obra para a glória do teu nome. Nós queremos agradecer pela mensagem transmitida ao nosso coração e pelo milagre na vida dos teus filhos. Hoje é dia de bênção, de milagre, enquanto os nossos olhos estiverem fixos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito, permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um dia de paz e de esperança em nome de Jesus. Amém.